Fala aí galera, bem-vindos a mais uma aula aí de Scratch. Hoje eu vim mostrar para vocês um jogo que eu já tinha desenvolvido ele, já tem um bom tempo, foi bem no comecinho que eu tava mexendo com Scratch, então eu apanhei bastante para fazer esse jogo, tem coisas aqui que dá para ser melhoradas aí com as coisas que a gente aprendeu aí nos vídeos passados. Mas o meu intuito hoje não é melhorar esse jogo. É apenas mostrar para vocês uma oportunidade, né, que a gente tem às vezes de trabalhar de forma mais interdisciplinar ou até transdisciplinar, né, aí com os nossos alunos. Esse jogo ele foi desenvolvido para ser um produto de uma equipe de robótica no qual elas estavam participando do torneio TBR, que é o Torneio Brasil Robótica, para quem não conhece aí. Então, esse Torneio Brasil Robótica, ele tem sempre, a cada ano, ele tem temas diferentes, né? E normalmente sempre são temas ligados à sustentabilidade, ao meio ambiente, algo do tipo. E no ano de 2025 foi referente a espécies de animais invasores. E a equipe de robótica que eu estava acompanhando era uma equipe só de meninas, né? Eram meninas aí do quinto e do sexto ano, então ia na faixa de 10, 11 anos. E o animal, a equipe se chama Powerbots, né? Como vocês podem ver aqui. E o animal que elas escolheram foi o coral-sol, que é um animal, uma espécie invasora aí do bioma marinho, né? Aonde ele toma conta aí das costas e dos recifes e como ele, se não me engano, veio é, lá daqueles países orientais, né? O Japão, o China, não me recordo. Assim, é bom fazer uma pesquisa antes para vocês verem certinho da onde que se origina esse animal, mas é um animal que se espalhou aí de diversas costas aí do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, né? Então, pela dificuldade da gente estudar esse animal, a gente pensou em elaborar um jogo educativo aonde a gente conseguisse pegar todas as informações que a gente estudou ao longo aí do tempo, né, do nosso projeto e incorporar ela dentro de um jogo para se tornar aí um material digital e educativo, né, como o produto delas na participação do TBR. E foi bastante legal fazer parte desse projeto, porque aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o TBR ele é muito forte, assim, tem participações de diversas equipes. Pode ser até considerado um dos mais disputados aí do Brasil inteiro. E sempre na etapa nacional, escolas, equipes de Uberlândia normalmente sempre ganham premiações. Então, aqui na região de Uberlândia, é um torneio bastante disputado, regional nosso. E essa equipe que eu acompanhei, a gente conseguiu passar para a etapa nacional. Lá no nacional a gente não chegou a ganhar nenhuma premiação, mas outras equipes do nosso núcleo do projeto no qual eu faço parte chegou a ganhar premiação. Uma delas, que tem diversas modalidades, né? Tem Middle 1, Middle 2, tem o Kids também. Então, uma das equipes que a gente estava acompanhando chegou a ficar, se não me engano, em segundo lugar do Middle 1. E outra equipe chegou a ganhar premiação individual por etapas da competição, que
A gente tem a etapa de mérito científico, que é o trabalho escrito acadêmico, organização e método, e o trabalho também em cima das mesas da competição do robô. Enfim, foi um prazer, né, participar e ser um dos contribuintes desse jogo que fez parte aí de um produto no qual ajudou a essas meninas a ir para o nacional. Então, assim, a possibilidade do Scratch ela é diversa. Você consegue colocar uma interdisciplinaridade ou até uma transdisciplinaridade alterando cenários, dependendo do que você vai querer apresentar. E esse jogo é um exemplo disso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o jogo em si. A gente pegou uma musiquinha só para dar uma introdução, assim, para chamar a atenção, né, mesmo? Ó, em seguida, a gente passa esse bar com a data de 1980, porque foi o ano em que os corais sóis chegaram na costa do Brasil. Normalmente eles vieram ancorados em barcos. Então aqui a gente vê o coral sol se despregando do navio e ele se multiplica muito rápido, porque ele tem dois tipos de reprodução, né? Que é a assexuada e também tem a reprodução por fragmentos. Vou baixar aqui um pouquinho o som da música. E ele também tem essa reprodução por fragmentos. Então aqui a gente consegue controlar, né, o nosso mergulhador com as setas, né, conforme a gente viu nos jogos anteriores aí que a gente vai fazendo, é o mesmo esquema de movimento. Aqui ele encostando no coral, né, ele vai detectar uma nova espécie invasora e vai levar para o centro de pesquisa, né, onde eles vão tentar ver que animal que é esse. Aí aqui a gente trouxe, né, algumas informações aí do coral-sol, né, como o nome científico, de que grupo que ele pertence, né, as características dele. Ó, ele veio do Índio-Pacífico, então aqui a gente já introduziu aonde que, da onde surgiu, né? No começo eu estava meio em dúvida. E aqui no Brasil ela é uma espécie exótica invasora aí do biomas marinhos aí na costa do Brasil. Aqui ele fala dos tipos de reprodução, que a sexuada, né, ocorre com a liberação de óvulos e espermatozoides na água. Também tem a assexuada, que é a fragmentação, né, que ela tem capacidade de se fixar em um novo recife e gerar uma nova colônia de corais. E para o ecossistema, como não é um animal na costa do Brasil, ele traz coisas graves aí para nossa costa, né? Porque ele toma conta, então a nossa costa brasileira aí pode ter perda de biodiversidade que é animais próprios da nossa costa, né? Então aqui a gente introduziu a ideia de uma raspagem manual, porque é um dos métodos que a gente consegue eliminar, sim, tirar, né, esse coral. Então aqui a ideia é você chegar com o mergulhador próximo ao coral. Aqui a gente pode ver que ele já se multiplicou, né? E a ideia é você ir com o mergulhador encostando no coral e a ponta do mouse junto, o coral sumir. Só que ele aparece de novo porque vai explicar porque essa técnica ela não é tão boa assim, porque na raspagem às vezes vai gerar um novo fragmento, né? E como a gente tinha visto lá, o fragmento vai gerar um novo coral.
aqui a mensagem, né? E depois volto lá para o centro de pesquisa, né? Onde a ideia é introduzir uma solução mais inovadora, né? E uma estratégia que não afete outros animais também marinhos aí para não prejudicar as outras vidas, né, aquáticas. Então a ideia seria fazer a criação de um drone, onde ele libere umas substâncias, né, que seria um, que inibe a reprodução do coral-sol e não prejudique outros animais, né? E além disso, o drone pode ser guiado sem a presença do mergulhador lá pertinho, né? Então, às vezes, ajuda até na questão da segurança aí da pessoa. Aí a ideia é que agora, né, você pegar o drone, controlar ele aqui através das setas, e com a tecla espaço, ó, ele vai liberando a substância aqui nos corais. Aí quando essa substância, ela tá, quando ela encosta em um coral, ela está aumentando a pontuação de uma variável dentro da programação. E quando atingir a pontuação necessária aqui, que a gente colocou, o drone vai sair sozinho aqui do mapa. Vai vir outras informações. Esse jogo ele não é um jogo assim de muitos momentos de jogabilidade, porque justamente o intuito dele é ser um jogo educativo para ser algo aí para transmitir informações, né? Informações aí que as meninas estudaram ao longo do projeto. O que deu para entender um pouco a mecânica, né, do jogo. Acho que a variável deve estar um pouquinho alta, porque está demorando. Mas chegou lá no limite da variável. Aí o drone sai, aí algum tempo depois, o mergulhador volta, vê que o Recife está saudável de novo, né? Ele conseguiu retirar aí os corais, né? A espécie invasora. Em seguida, fala um pouquinho, né? Como a robótica pode contribuir, né? Com essa prevenção. Ó, coisas que são legais aí de comentar. Daqui a pouco eu vou comentar. Melhor na hora que eu abrir a programação para vocês verem. Aí fala, né, da questão de aprimorado, da questão aí de continuar tendo, assim, verificando, né? Porque como é uma espécie invasora, ela vai voltar de novo, né? Então tem que ter esse manuseio aí constante, né? Aí uma frase tinha aí fechar bem, né? Os nossos estudos. E essas questões que a gente pôs no jogo foi retirada, a maioria delas, de uma palestra que a gente levou as meninas para ver com um biólogo. Então, assim, tem bastante respaldo científico em cima, né? Então, aqui na programação do jogo, vou baixar um pouco de novo.
Então, na programação do jogo, a gente tem o barco. Ah, tem mais programação escondida por aqui. Ó. Então, essa programação aí do barco, né? Só para ele aparecer. Depois ele mudar a variável, né? Pontos aí para zero. E fazer as questões aí de troca de fantasia e deslizar, né? Deslizar tanto aqui embaixo como aqui em cima, igual a gente estava vendo. Aqui ele tem duas fantasias, que é uma que foi usada com os corais dentro e outra sem. Aqui tem o primeiro mergulhador, que é o desse cenário, aonde na programação dele. Para vocês verem como era no comecinho que eu estava programando, eu tive que fazer ó, vários clones do mesmo personagem, ó, do mergulhador e dos corais, porque para mim, na hora de programar, foi mais fácil fazer assim do que carregar um personagem inteiro com uma programação só. Então ficava mais tranquilo, assim, porque é uma programação mais extensa, né? A gente vai ajustando conforme as necessidades aí do projeto. Aqui é mais para movimento, né? Troca de fantasia e ele deslizar em alguns momentos, tipo na chegada, que ele chega deslizando, para quando ele encostar no coral que emitir as falas. Aqui é o primeiro coral que ele vem no casco do navio e depois ele cai aqui e cola, né? E cria clones, né? Aí ele cria clones e os clones vai, fixa no lugar e o coral desliza para outro. Aqui, essa bolinha, deixa eu ir na fantasia aqui para vocês verem, é só uma bolinha, ó. Se vocês for ver o tamanho dela que tá 3, que é bem pequenininho, eu criei esse personagem apenas para ser um personagem de falas. Que aí ele vai para um ponto, solta uma fala. Que é justamente aqui nos palcos, ou nos cenários, quando vem nesse cenário aqui, por exemplo, das meninas. Deixa eu esconder isso aqui. No cenário aqui das meninas no centro de pesquisa. Então, fica esse pontinho aqui, ó. E ele fica pulando de fala de lugar em lugar para ir soltando aquelas falas dos personagens. Depois a gente tem o segundo mergulhador. Aqui, pessoal, esses cenários, igual esse da centros aqui de. Esse aqui já é próprio do Scratch. Esse aqui também é próprio do Scratch. Esse aqui do laboratório, eu pedi para o chat GPT, na verdade nem foi o chat GPT, esse foi o Gêmeo, para gerar a imagem mesmo. Tentei falar um pouco das características das meninas. Algumas vezes acertou, outras não, porque se vocês for ver, que tem meninas aqui bem parecidas uma com a outra. Então, é isso. Outra coisa aqui também que eu queria falar para vocês. Esses personagens, esse personagemzinho aqui, deixa eu aumentar aqui, ó, do Coral Sol, quem gerou essa imagem para mim também foi o chat, essa aqui foi o chat GPT, que gerou essa imagem. O drone, também quem me gerou esse personagem foi o chat GPT, pedia lá para criar uma imagem PNG de um drone aquático, tal, tal, tal. A fumaça aqui também que sai do drone, quem gerou essa imagem também foi o chat GPT. Pedi para ele gerar uma fumaça, vem na cor verde e tal. Aqui é outro pontinho só de falas, porque aí esse aqui já é o pontinho que vem no segundo cenário aqui
dos meninos. Então, cada cenário que mudava, como eu não tinha muita experiência, eu criava um novo pontinho aqui azul e punha ele amarrado no cenário específico que eu queria. Por isso que tem essa quantidade grande aqui de personagens. Ó, esses quadros aqui de aviso, tá escondido, né? Ó, mas esses quadros de aviso que aparecem todas as vezes que chega o mergulhador indicando que os comandos que eu tenho que usar, o que eu tenho que fazer, também foi o chat GPT que eu pedi para gerar. E também um pouco da ajuda do roteiro de criação desse jogo, né? Tipo assim, o avanço, né, de cada fase. Ah, vou começar com o barco, vou fazer o coral soltando, colar no negócio. Eu já tinha uma ideia bem definida de como eu queria fazer, mas eu também pedi uma ajuda do chat para poder estruturar em fases para ficar uma estrutura para mim não ficar muito perdido na hora da programação, porque eu era bem iniciante no Scratch aqui mesmo. Então aqui para esse jogo eu quis trazer justamente para mostrar para vocês dá para ir também, né, com a ajuda do chat, usando ele como recurso para ajudar, ou também para atuar aí de maneira interdisciplinar. Por exemplo, num jogo que a gente fez de nave anterior aqui, na nossa sequência de vídeos, por exemplo, eu poderia usar aqueles cenários ali de nave espacial, de espaço, e fazer um jogo interdisciplinar com ciência, astronomia, introduzir às vezes o sistema solar, tipo pegar a nave e ir passando, viajando pelo sistema solar e visitando cada planeta. Às vezes eu posso pegar e, e, e pedir, né, e pedir imagens para o chat dos planetas, ou eu posso pesquisar PNGs aí pelo Google mesmo, que a gente acha várias de planetas e introduzir, às vezes, o sistema solar com essa mecânica de navinha viajando no espaço. Ou em relação ao meio ambiente, igual a gente fez aqui do animal do coral-sol, eu posso fazer de outro animal invasor. Então, assim, as possibilidades são diversas, né? Era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Espero que esse vídeo ajude quem estiver vendo, ou algum professor que queira, mesmo que não seja da área de programação, matemática, possa ver a possibilidade de utilizar isso dentro da sua sala de aula. Por exemplo, às vezes no conteúdo de história eu posso fazer um jogo aonde o aluno ali vai jogando e ele vai tendo uma progressão aí da história, de fatos que realmente aconteceram. Então dá para fazer isso também, né? Então depende da intenção do professor ou de quem estiver programando, né? Às vezes se o professor de outras disciplinas não tiver tanta habilidade assim, porque a gente mexe com lógica de programação, às vezes algumas coisas em matemática, a pessoa que não tiver o conhecimento pode levar a ideia para um professor, né, da área que ele possa te auxiliar, né, e vocês fazer um projeto interdisciplinar aí juntos, né, para os alunos. É isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado por estarem acompanhando esses vídeos e até mais, pessoal.